enfim, né, faz parte da nossa vida todo o nosso inverno, tá chegando, então acho que vale a gente recapitular algumas coisas. Eu tentei fazer de uma maneira, a gente vai falar de um caso clínico, a gente vai procurar interagir e vai trazer evidências ao longo de toda a apresentação, assim. Então é bem para todo mundo poder participar e para ser interessante, tá? Vamos lá, então. Esse é o link do Mentimeter para que a gente tenha acesso a essa interação. Ela é anônima e é bem para a gente trocar ideia e ver em que pé a gente está em termos de tudo isso. Porque quando a gente fala em bronquiolite viral aguda, eu acho que tem sido nos últimos anos um estado de arte, assim, porque as evidências, elas ainda carecem de muita... Claro que as evidências norteiam tudo e a gente tem que lembrar delas, e tentar sempre colocar isso em voga no nosso cotidiano. E, além disso, lembrar da fisiologia da doença para tentar lançar mão de informações lançar mão de condutas que talvez a gente não tenha evidências tão concretas. Então, a fisiologia da doença pode nos ajudar. E, claro, né, sempre esse momento aqui para a gente ter uma troca e justamente para a gente ver maneiras de que a gente possa estar fazendo isso da melhor maneira possível, né? Então, essa é a ideia. Vamos lá, então. Primeira questão, que eu comecei a revisar vários artigos agora, e esse é bem recente. Ele é um artigo publicado no PCCM que justamente mostrou que o tempo de ventilação, nessa análise multicêntrica de bronquiolite viral aguda com ventilação invasiva, esse estudo multicêntrico grande, assim, conseguiu detectar que havia uma variação de tempo de ventilação que chegou de 61 a 124 horas, e que mais tempo de ventilação se associou ao uso de tubo endonasal, que no passado se achava que poderia ser uma questão que diminuiria o tempo de VM, enfim. Uso de bloqueador neuromuscular, que a gente já imaginava, paciente que usa bloqueador neuromuscular tem mais atrofia muscular, então esse risco é aumentado. E um balanço hídrico positivo que já se sabia. Isso tudo corrigido para possíveis vieses que possam haver, tá? E o menos tempo se associou ao uso de alfa-2 agonista. Fato é que o editorial desse artigo, ele ainda coloca que, claro, esses pacientes que fizeram uso de tubo endonasal provavelmente foram pacientes que precisaram de mais tempo de ventilação, então foi colocado no intuito de que eles se estubassem menos e tivessem menos lesão, enfim. De via aérea, e o uso de bloqueador neuromuscular também se deveu a pacientes que foram mais graves e tudo isso, mas no artigo eles colocam que tudo isso foi corrigido e foi organizado de acordo com o grupo de pacientes, tá? Então, no fim desse editorial, o que eles dizem é que a gente precisa conversar mais sobre bronquiolite, porque tem muita discrepância de conduta, então não é só aqui, não é só com a gente, é mundial essa discrepância de condutas diante da bronquiolite pelo fraco nível de evidência, principalmente no que tange a ventilação invasiva em bronquiolite. Dito isso, vamos ao nosso caso clínico e vamos ficar bem à vontade para discutir, assim, e tornar esse momento importante. A gente está falando da ARM, 5 meses, 6 quilos, previamente rígida, natural e procedente de Porto Alegre, que iniciou com sintomas de coriza, obstrução nasal e tosse e febre, no dia 20/5. E inicialmente ela permaneceu em casa, os pais já tinham orientação do pediatra, mantiveram ela com lavagem nasal e antitérmico. No dia 21/5, ela tem um aumento da tiragem subcostal e um batimento de asa nasal. Eles seguem em casa depois de uma consulta, então, com o pediatra, que orientou, então, segue conduta conservadora, fica em casa, lavagem nasal e antitérmico, e orientou sinais de alerta. Esses sinais de alerta surgiram no dia 22, quando ela busca emergência. Na emergência, colocam o suporte de oxigenoterapia com catéter nasal 1 litro, possibilitam aspiração de via aérea superior e orientam dieta por sonda, porque de fato ela tinha uma disfunção respiratória moderada ali, com taquipneia, saturando bem, mas com tudo isso em curso. Solicitam um raio-x de tórax e uma pesquisa e um painel viral, que na instituição inclui painel para influenza, VSR e Covid. Quando se avalia o passado médico da paciente, o que se sabe é que ela não teve nenhuma intercorrência neonatal, a mãe foi vacinada para VSR com 36 semanas, aleitamento materno é exclusivo e ela tem vacinação em dia com o calendário nacional. Ela não frequenta escola e ela tem um irmão de 16 anos que está rígido e não tem nenhum sintoma gripal, assim. O exame físico dela é regular o estado geral, ela está hidratada, ativa, interativa, ela não é chorosa, mas ela é taquipneica, tem um esforço moderado, tem uma ausculta rude com sibilos e crepitantes difusos e um tempo expiratório prolongado. Uma frequência respiratória de 60, uma frequência cardíaca de 160, uma satura bem com 2 litros de oxigênio, TA no alvo e TA eutérmica.
Aqui o raio dessa menina, então, um filtradinho difuso, um pouco de hiperinsuflação, mas é isso que a gente tem, tá? Uma pesquisa de vírus, então, pasmem, positiva para VSR. E aí a pergunta que não quer calar, né? Diante dessa primeira situação, aí vamos começar então todo mundo a participar. Qual a sua conduta qual que é a conduta que te parece mais apropriada nesse momento, né? Solicitar um acesso venoso periférico, colocar paciente em NPO, fisiorrespiratório e uma boa aspiração. Dieta por sonda nasentérica, uma físio e aspiração. Dieta por sonda nasentérica, não nasogástrica, né? Acesso venoso, sedação contínua, físio e aspiração se necessário. Dieta por sonda, físio, aspiração e escalonar suporte ventilatório. O que vocês acham mais prudente nesse momento? Ou talvez possam achar que nenhuma é. Vocês veem como essa questão já se divide. Já na conduta inicial, a gente divide bastante as nossas opiniões, né? E eu acho que é isso mesmo, é isso que acontece na prática, assim, tem várias maneiras da gente abordar esse paciente, né? Esse é o ponto. Então, eu busquei as evidências para a gente tentar construir. Eu não tenho uma resposta certa, exata para isso, mas eu vou trazer umas evidências para que a gente construa a melhor resposta. O que a gente tem sobre esse assunto? Quando a gente vai olhar as terapêuticas de suporte na bronquiolite, eu acho que a ideia do manuseio mínimo sempre deve ser lembrada, mesmo que eles estejam na UTI, a gente tem que procurar manter esses pacientes tranquilos, né? E a tranquilidade não necessariamente venha com sedativo, às vezes ela vem com manter o ambiente calmo, procurar fazer o menor número de intervenções possíveis, só as que realmente forem necessário, tratar dor, tratar febre, e sim, dieta por sonda, porque a gente precisa que esses pacientes eles mantenham uma hidratação, e às vezes eles não têm condição de via oral, porque eles engasgam, porque eles vomitam, porque eles estão muito disfuncionados e tem risco de fazer uma aspiração. Mas, então, essa conduta inicial casa com isso, lembrando do manuseio mínimo, que daí, um acesso venoso logo que a criança chega. Será que é imprescindível? Colocar ela colocar um acesso e começar uma VP naquele momento. Pode ser necessário, depende muito do teu julgamento clínico na beira do leito, mas naquele momento talvez tranquilizar ela, numa dessas fazer uma aspiração tranquila, principalmente nasal, pode trazer um maior benefício do que propriamente um acesso, aí começa a VP, tira a dieta dela, tudo isso pode trazer uma agitação que a gente precisa realmente ponderar ali. Por isso o estado da arte, né? Sobre a aspiração, quando eu fui procurar evidências sobre o assunto, até para a gente conversar agora, o que se tem? Que a aspiração tem que ser preferencialmente nasal, né? Tem um estudo é um estudo observacional, 740 bebês de 2 a 12 meses, eles tinham bronquiolite e eles foram aspirados. E o que se viu é que aspirados nasais, o que se viu é que aqueles que não foram aspirados nasais, por 4 horas, eles apresentaram um tempo mais longo de internação. Então, de fato, a desobstrução, a higiene nasal é imprescindível nesses pacientes. E isso se coloca em algumas evidências, assim. Quando a gente fala em fisioterapia, são escassos os estudos sobre o assunto. Tem essa revisão da Cochrane, que é recente, que mostra que, de fato, nos casos selecionados, principalmente naqueles que vão para a UTI, talvez para a mobilização de secreção e para que a gente tenha uma abordagem melhor dessa mobilização de secreção e consiga aspirar melhor, a gente tem espaço para fisioterapia. Mas tudo deve ser bem ponderado. Quando a gente avalia se melhorou a condição do paciente de uma maneira geral, se teve uma redução da gravidade, essa redução foi bem discreta. Então, as evidências que são de vários estudos, é uma revisão sistemática, então ainda tem um fraco grau de evidência. E aqui nas terapêuticas de suporte, só para mencionar, corticoide, beta-2, sulfato de magnésio, salina hipertônica, não tem evidência, uma vez que a gente está falando de pacientes com bronquiolite viral aguda. E agora vamos lá, né? Então a gente escolheu, de todo modo, a gente fez essa terapêutica inicial, mas muito provavelmente ele veio da emergência para a UTI, porque ele precisa escalonar o seu suporte ventilatório. E aí a pergunta de $1 milhão é essa: o que você vai fazer? Vamos lá, dole uma, dole duas, pessoal, fiquem à vontade.
Seguimos dividindo muitas opiniões sobre esse assunto, então vamos às evidências para ver se elas nos ajudam, né? Nos primórdios, assim, o catéter nasal de alto fluxo veio com muita promessa, ele tinha a questão do conforto, ele é muito legal no sentido de que ele é confortável, as lesões de face são menores quando a gente tem catéter, a gente precisa de menos sedativo, a criança tem possibilidade de melhorar o padrão ventilatório e se manter com ingesta, então ele se mostra bastante promissor, né? Mas o que a gente tinha de estudos em 2000, eu vou progredir nisso ao longo dos próximos slides. A gente tinha em 2020 evidências que mostravam que em bronquiolite moderada grave, a gente teria uma inferioridade do catéter nasal de alto fluxo quando comparado a VNI. E aqui eles colocavam tanto CPAP quanto BIPAP, tá? Principalmente CPAP nessa avaliação inicial. Isso e tudo retrospectivo, tá? E aí sempre chamando por ensaio clínico randomizado para que a gente pudesse ter uma informação mais segura para passar para todo mundo. A Cochrane fez uma revisão sistemática que ela incluiu o catéter nasal de alto fluxo e o que conseguiu se definir é que ele seria superior ao catéter nasal, que a gente já imaginava que o catéter nasal de alto fluxo seria superior ao catéter nasal, mas não teria como dizer que ele era nem não inferior e nem superior a VNI. Então, naquele momento, a gente não podia dizer que ele tinha nem o critério de não inferioridade. Então, a terapêutica de alto fluxo e VNI não poderia nem se dizer que se igualavam. Isso vem se modificando, porque agora a gente começou a ter uns ensaios clínicos randomizados, e esse aqui é bem interessante, porque ele é um ensaio clínico randomizado brasileiro, tá? Ele é feito por um grupo de São Paulo, que mostra que o KNAF atende a critérios de não inferioridade do VNI com menos complicações. Então, a gente começa a ter, então, essa informação, que mostra que se equiparam as terapêuticas, e a partir do momento que a gente tem uma terapêutica que te leva a menos risco de complicação, ela passa a ter um maior espaço, tá? Em seguida, a gente tem também outro estudo recente também, eu coloquei tudo de agora, ano passado, esse ano, que é um outro que compara, é também um grupo grande de pacientes, ele compara KNAF, a CPAP pronga, assim, e ele coloca que quando comparava, esse brasileiro, ele compara com o VNI mesmo, tá? CPAP e BIPAP. E esse estudo de Dubai, ele é um randomizado também, ele compara com o CPAP Bubble, que eles falam, por dispositivo de pronga nasal. E ele se demonstrou superior. Então, mais recentemente, a gente passa a ter umas evidências boas com ensaios randomizados que mostram que sim, o KNAF, pelo menos, ele não é inferior à VNI. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos. As particularidades entre os dois que a gente tem que levar em conta na hora da nossa tomada de decisão é que, de fato, o KNAF ele não tem uma necessidade de ajuste continuado, então a gente não precisa ficar ajustando a interface o tempo inteiro, a gente tem uma menor demanda de pessoal para lidar com pacientes que estão em KNAF, e o paciente demanda menos sedação e tem a possibilidade de mamar enquanto estiver usando o dispositivo, enquanto que a VNI, ela tem toda a questão das interfaces, da dificuldade da gente adaptar nos pacientes, a gente sabe da importância e da utilidade da full face, da máscara nasal, e aí não é pronta, é pronga, né? Que seria uma possibilidade. Tem risco de lesões em face, é necessário mais sedação os pacientes que utilizam, e a demanda por pessoal mais treinado, ela é um contínuo nesse tipo de paciente. Tu demanda muito mais do pessoal que está na beira-leito, né? E a gente tem uma escassez muito grande de profissionais no Brasil, então a gente tem que levar isso em conta. Então, seguindo o nosso caso, a escolha foi por KNAF, nesse caso, a gente foi solicitado o leito de UTI, o paciente estava em catéter nasal quando ele chegou, e a gente acabou colocando ele em KNAF com possivelmente VNI, mas enfim, tentamos KNAF porque ele estava bem tranquilo e estável e realmente ele respondeu. Com 2 horas de KNAF a 2 litros por quilo por minuto e uma FO2 de 30%, ele reduziu uma frequência de 70 para 35, o esforço que era moderado, grave, passou a ser leve, e ele manteve uma ausculta pulmonar alterada. A criança evoluiu com bastante chorosa e tudo mais, se tentou liberar seio materno, ela topou, não teve nenhum engasgo e não teve pior do seu padrão ventilatório, tá? Mas isso era o D, ela começou com sintomas no dia 20, e no dia 23 ela tinha essa situação, e na noite daquele dia, ela mais tarde, assim, depois dessa conduta inicial, mas quase chegando de manhã, a paciente começa a evoluir com uma tiragem subcostal grave, volta a ficar taquipneica, a ausculta pulmonar tem uma redução difusa, a saturação está maior que 95%, a gente já está com KNAF a 2 litros, mas a gente, para essa saturação, acaba precisando de mais FiO2. Significa
que a gente pecou na nossa conduta inicial? Significa que a tomada de decisão inicial foi equivocada? Não, significa que a gente tem um paciente com bronquiolite em progressão, que ele oscila muito ao longo do dia. Eu sempre digo para as famílias, olha, é importante que a gente entenda que é um paciente que vai oscilar bastante e tudo, porque realmente é assim que esses pacientes funcionam. Então, vamos ao próximo passo. Quais os critérios de falha de KNAF? Essa aqui é para a gente escrever, tá? Quando a gente tem um paciente que a gente coloca num dispositivo de suporte, o que vocês entendem que seja uma falha ao KNAF? O que a gente percebe como sendo falha? E quanto tempo a gente espera de KNAF para poder dizer, bom, olha, esse dispositivo não funcionou e o paciente falhou? Essa é a nossa próxima pergunta. Fadiga, boa. Escrevam, podem, e põe um número de tempo, assim, para quem quiser só escrever o tempo, alguém que quiser escrever o que são os critérios de falha. Piora da disfunção, taquipneia, 1 hora de KNAF sem melhora, esforço ventilatório, 2 horas sem melhora da FR, após 2 horas, vamos esperar todo mundo escrever, que daí depois a gente vai olhando. Fadiga, vamos lá, taquipneia, taquicardia, esforço. Então é isso, assim, é realmente é bem isso que a gente tem em mente, né? Então, um paciente que continua com esforço respiratório moderado grave, que é caracterizado por tiragem subcostal, batimento de asa nasal, retração furcular, taquipneia, né? Que é sempre o ponto que a gente tem que levar, e tem esse número mágico de 2 horas, que sim, é o que é mencionado. A gente espera uma redução de 20, em torno de 20% tanto da frequência cardíaca quanto a respiratória, depois que a gente coloca os pacientes em um suporte ventilatório não invasivo. E então, realmente, todos esses critérios têm que ser levados em conta. A gente não pode prolongar uma terapêutica que não está sendo efetiva, e esse eu acho que é um ponto. E agora, qual o seu próximo passo? Bom, falhou no KNAF, mas agora as evidências mostram que KNAF e VNI são parecidas, são meio que equivalentes. São algumas evidências que mostram isso, não são todas. Algumas pessoas, então, VNI, tenho fé, e vamos ver quem vai se manter em VNI e quem acha que não, vamos para VM. Muito bem. Acho que é isso mesmo, né? Sempre a gente se divide muito em relação a isso. A gente, a despeito de perceber que talvez o KNAF seja um dispositivo de não inferioridade, muito provavelmente a gente teste uma VNI nesse paciente, porque a gente tem possibilidades de aumentar pressão expiratória, promover ali uma melhora da mecânica pulmonar que pode ser mais efetiva com a VNI, tá? E ela pode sim, a gente já tirou muito paciente de bronquiolite em VNI, então eu acho que ela ainda tem o espaço dela. A gente decidiu, então, colocá-la em VNI, tá? Mas a paciente está muito agitada. E aí a gente perdeu acesso, a gente está sem acesso, porque a gente acabou não colocando acesso lá no começo, porque a gente queria ser pouco invasivo. E a gente, sim, vai precisar de acesso e tudo, porque ela está piorando clinicamente, mas eu queria entender se vocês acham que tem alguma possibilidade de sedação em VNI, por via oral, assim, por via interal, se vocês têm utilizado alguma coisa. E vocês podem escrever o que vocês têm de possibilidade. O que vocês acham que seria uma boa possibilidade? Show. Eu acho que as opiniões são bem divididas, né? A gente, no serviço, a gente tem utilizado muito clonidina oral, né? E ixizine, são 2 drogas com um perfil de segurança bom, com poucos efeitos colaterais, que os pacientes têm, conseguem não ter um mais preservado e tudo. Morfina gotas, já também viu utilizar, levo, eu acho que sim. A gente tem espaço, lorazepam e metadona interal são drogas que trazem uma maior depressão respiratória e tudo, então a gente acaba usando com mais parcimônia, mas é uma possibilidade. Mas eu acho que assim, o que vem em voga e que os estudos têm mostrado é que realmente um alfa-agonista tipo clonidina oral tem apresentado mais espaço. Não está certo esse slide, mas é um estudo indiano, na verdade, que eles colocaram com um bom perfil de segurança o uso de clonidina oral nos pacientes em VNI, tá? Depois eu troco e envio para vocês. Então, essa é uma boa possibilidade, o uso de hidroxizina ou clonidina oral, e ainda lançar mão de algum uso de alguma coisa intranasal ali, se for necessário. E aí, agora, de novo, quais os critérios de falha de VNI, né?
são muito semelhantes aos que a gente já mencionou ali quando a gente falou do KNAF, né? Respeitando também aquele tempo de 2 horas, sempre com avaliações seriadas dos nossos pacientes, né? Então, essa aqui é muito semelhante com o que a gente falou ali em termos de critério. Isso aí, fadiga em 2 horas, continuam sendo os critérios muito parecidos. E aqui lembrando que a gente tem parâmetros também de falha, né? A gente não vai se exceder muito em relação à pressão de pico e de PEP. A gente tem aquele número arbitrário de 12 de PIP, 6 de PEP. A gente sabe que é uma doença com alto PEP, então a gente não vai se elevar disso. A gente sabe que é uma doença que não costuma precisar de muito oxigênio. Então, quando tu estiver lançando mão de uma FiO2 muito elevada, tu tá tendo um critério de falha de VNI também, né? Porque a gente sabe que se a gente modificar a mecânica pulmonar de um paciente com bronquiolite, se a gente for efetivo em melhorar, em espalhar, em melhorar a ventilação dos nossos pacientes, a gente não vai precisar de muita FiO2. Então, esse é um ponto. Ótimo. Vamos seguir o nosso caso clínico. Após 6 horas de KNAP por taquipneia e esforço moderado grave, ele acaba evoluindo para VNI e os parâmetros inicialmente ficam em 12/8, FiO2 de 0,3 com 8 ml por quilo e escape, como eles costumam realmente ter. A gente utilizou uma interface, eu não escrevi aqui, mas foi uma interface oro-nasal. E aí depois, mais tarde da noite, também teve uma sugestão da fisioterapeuta, bom, vamos colocar o paciente ciclado para que ele melhore a sincronia. Alguém quer... Boa noite. Tá. A gente colocou o paciente ciclado e o paciente, para tentar manter ele um pouco mais sincronizado. No fim, a gente não foi muito efetivo nisso e volta para 12/8, 0,3, tá? No fim, a gente mantém esse dispositivo por mais ou menos 1, 2 horas, mas o paciente acaba evoluindo para ventilação mecânica invasiva. Ele é entubado com um tubo 3,5 com cuff, que é fixado em 11 sob sequência rápida. E vamos lá. Quais os parâmetros iniciais que você sugere para esse paciente de 5 meses e 6 quilos? A gente pode escrever aí, pessoal, o que vocês julgam ser os parâmetros mais apropriados para esse paciente. Fiquem à vontade. Parâmetros genéricos, assim, se bom, vou iniciar PRVC, 6 ml por quilo, 20 por 5, 18,04, tá? Mais alguém? Mais alguma sugestão? Tá, deixa eu ver. 25 por 5, 20, 30, PRV6, 6 ml por quilo, uma PIP necessária para manter 10 ml por quilo, uma PEP baixa, uma frequência de 20, um tempo INS alto. Vamos ver o VAC, depois a gente vai decidir. Vamos ver o que mais. Um pico de 27,30 para um VAC de 8 a 10, um delta de 12 com um PEP de 6, o FI de, acho que, um tempo INS de 0,6, eu acho que é isso. Tá. PEP baixa. Então tá. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso. Tem uma variação bem importante de opinião sobre o assunto. Pressão controlada, 25 por 5, e aí a partir daí eu começo a ver o VAC e começo a fazer ajustes, certo? Um tempo INS alto, uma frequência baixa, uma frequência de 18 também baixa. Acho que a gente está num caminho bem de acordo com o que mais ou menos a gente tem utilizado. Vamos ver o que a gente tem de possibilidades, vamos conversar mais sobre o assunto. Infelizmente, a gente tem uma ausência de um consenso e uma recomendação do modo ventilatório ou do parâmetro que a gente deve utilizar, tá? Então, vai muito da experiência de cada local. O PENVEC faz uma recomendação bem genérica, sim, mas não tem um posicionamento bem concreto sobre o assunto. Aqui tem um estudo que mostra como é que avaliou, então, os parâmetros que foram utilizados em pacientes ventilados por bronquiolite, e tu vês uma variabilidade muito grande, tanto em relação à frequência respiratória, quanto à pressão de pico, quanto a própria PEP, enfim, e ao volume corrente. Então, vamos ver o que a gente sugere, né? Eu acho que quando a gente tem esse tipo de situação, a gente pode recorrer à fisiologia dos pacientes, que é o que a gente vem conversando nos últimos anos no nosso serviço. Então, assim, o que acontece? Tu vai ter um contato com o paciente com bronquiolite, tu vai ter um desenvolvimento daquele quadro inicial de infecção de via aérea superior, e tu vai ter o acometimento do bronquíolo, que vai ter um espessamento do bronquíolo, com edema, secreção local, o ar entra e tem muita dificuldade de sair, então tu tem um alçaponamento aéreo importante, o que te leva
leva a um quadro de inflamação pulmonar aguda, obstrução, hiperinsuflação, alçaponamento, atelectasias. Toda essa fisiopatologia, ela culmina numa mecânica pulmonar que cursa com o aumento da resistência. Por quê? Tu vai ter uma redução do fluxo, na verdade, tu vai ter um turbilhonamento do fluxo. Esse acho que é o ponto. Com uma necessidade de pressão de pico maior para que tu consiga fazer essa transição do fluxo da via aérea superior para a via aérea inferior, né? E muito desse fluxo vai se perder ao longo do caminho, porque justamente tu tem muitas obstruções ali. Então, é uma doença com aumento de resistência. É uma doença que que pode cursar com redução da complacência justamente porque tu tem alçaponamento aéreo. Então, o que acontece? Tu vai ter uma dificuldade de entrada e de saída e de volume ali. Então, uma variabilidade de volume comprometida com pressões mais elevadas para que a gente faça esse fluxo de volume. É uma doença que cursa com alto PEP, então tu vai ter um paciente que provavelmente tenha alto PEP ali, né? Então, essa dificuldade na saída do fluxo, por conta do aumento da resistência e da redução de complacência, tu já entende que tu vai ter uma constante de tempo maior, que se assemelha ao que a gente observa em pacientes asmáticos, enfim, com uma doença obstrutiva, e um volume minuto menor, tu tem um aumento da frequência respiratória com uma capacidade de volume corrente menor. Então, tudo isso, a ideia fisiopatológica, a mecânica pulmonar, podem ser informações que a gente pode lançar mão para a nossa escolha da ventilação, a despeito da gente não ter grandes evidências sobre ela, né? Quando a gente olha esse estudo da Senara, do professor Pive e do Bruno, que justamente fala sobre a questão da atividade da como a gente avalia a mecânica pulmonar nos pacientes com bronquiolite, o que se viu é que eles têm uma complacência dinâmica reduzida, né, bem reduzida. Se a gente for observar, a gente espera 1 ml por quilo e a gente vai ter nesses pacientes com muita hiperinsuflação 0,5 ml por quilo, uma estática um pouco menor, e essa informação é importante porque a complacência dinâmica ela leva em consideração a pressão de pico, que é a pressão que a gente aplica na entrada na nossa via aérea. E a pressão estática, ela leva em consideração, a complacência estática é a pressão platô, que é a pressão que efetivamente vai chegar no nosso alvéolo. Então, a gente vê essa diferença porque o que chega no nosso alvéolo é diferente do que a gente tenta aplicar justamente por causa desse aumento de resistência, que se reflete nos valores que foram registrados. A gente viu uma resistência inspiratória de 142 nos pacientes e uma resistência expiratória de 158. E a gente tem, num paciente com menos de 1 ano, assim, a gente espera que eles tenham mais ou menos uma resistência que varia entre 15 a 40. Então, que é intrínseca do paciente, que é dele, só por ter uma via aérea pequena. Mas num paciente com uma doença como bronquiolite, a gente vê uma resistência muito elevada. E tudo isso vai levando ao encontro do que a gente tem por sugestão de ventilação, né? Que é uma ventilação que já foi publicada, enfim, que é uma ventilação que andaria com uma pressão de pico um pouco mais elevada, uma pressão expiratória final menor, uma frequência respiratória menor e uma FO2 não muito alta. O que a gente tem, então? Uma pressão de pico que gere um volume corrente nos limites superior, né? Um volume corrente entre 8, às vezes até 12 ml por quilo, respeitando uma pressão platô. Entendam o que aqui é pressão platô, não é pressão de pico. É a pressão platô menor que 30, uma frequência respiratória que seja em torno de 20, para que a gente tenha a possibilidade de gerar um tempo INS que seja de 0,8, de que paciente a gente está falando, a gente pode ir olhando a curva de fluxo para tomar essa decisão, e também a gente precisa ter um tempo expiratório prolongado, porque a questão toda também é que esse paciente consiga expirar esse ar que está alçaponado. E para isso, muitas vezes, a gente vai ter que acabar tolerando um paciente que tem uma hipercapnia, desde que ele tenha um pH maior que 7,25. Então, a gente tem uma evidência que talvez não seja tão boa de ventilação mecânica invasiva, mas a gente tem bastante dados sobre fisiopatologia que a gente pode utilizar para tomar essa decisão. E aí, dito isso, vamos às conversas, né? A gente tem um caso clínico, a decisão que a gente tomou foi por colocar esse paciente com uma ventilação que é 38, a gente precisou, né? E olha quanto que tá gerando, a gente inicialmente colocou essa ventilação 38 por 5, 20 e 0,7, e a gente vinha gerando 10 ml por quilo, mas na manhã do dia, a gente foi lá, aspirou o paciente e conseguiu chegar a 10 ml por quilo. Mas na manhã do dia 25, a gente tava com 38 por 5, 20 e 0,3, tá? E aí a gente, de novo, ficou a noite inteira ali
fez algumas sedações e tudo, passou um tempo maior sem ser aspirado, a gente passou a ter um VAC que reduziu para 7 ml por quilo, e a gente, em D2 de VM, D6 de doença, a gente recebe uma gaso 7,20, um PCO2 de 80 e um bicarbonato de 35. E aí agora começa essa parte, né? E agora, qual o seu próximo passo? Assumir o plantão, tá lá com essa ventilação e com essa gaso, o que, que a gente sugere para nossa equipe? É isso, eu acho que a gente tem espaço para muita coisa aqui, né? Eu acho que a gente tem possibilidades diversas, e todas elas eu acho que são possibilidades que a gente pensa de manhã quando a gente vai avaliar um paciente, a gente recebe esse gaso e a gente já tem essa ventilação estratosférica. Eu acho que tudo isso tem espaço dentro da bronquiolite, e aí vai caber muito a nossa avaliação à beira do leito, tá? Bom, tudo bem. A gente decidiu, então, aspirou o paciente, chamou a físio, aspirou junto com a físio, antes fez analgesia, sedou. Alguns a gente chegou. Nesse caso, a gente não fez pancurone, só sedou. Viu que o balanço hídrico ainda está positivo, colocou diurético, otimizou, furosemida, espironolactona, considerou prona, disse que ia reavaliar o abdômen hoje, ver se o paciente ficava bem e talvez de tarde a gente pudesse pronar esse paciente. Ok, vamos ver então como é que as coisas vão caminhando. Então tá, feito tudo isso, tu ainda tá lá com 8 ml por quilo, tá? O paciente precisando de uma FO2 de 0,4. Se ele tosse, o VAC dele cai a 6 ml por quilo. O pessoal está preocupado e eles perguntam o que, que a gente vai, qual que seria a nossa próxima possibilidade para esse paciente. Quando ele. Certo. Então, tivemos aqui a questão do tempo INS um pouco menor e de considerar medidas de mecânica pulmonar. A questão do tempo INS, que ela entra de acordo com aquilo que a gente vem falando sobre ser um paciente com já autopep, ser um paciente que a gente já vai ver. Porque, na verdade, a gente fez medidas de mecânica desse paciente, então vai ajudar a gente também a ver para que lado a gente vai. E trocar o modo ventilatório, entendo. Infelizmente, a gente não tem uma evidência de qual o modo ventilatório, segue sendo aquela mesma premissa de, bom, vamos para o modo ventilatório que a gente tem melhor controle, né? Então, eu acho que é isso. Vamos adiante. O paciente, então, a gente acabou deixando ele com uma ventilação 38 por 5, 20, 0,3. Estava inicialmente com essa ventilação. Diante dessa gaso ruim, a gente acabou colocando, fazendo uma mecânica pulmonar e, pasme, a gente tem uma diferença entre pressão de pico e de pressão platô de 15, uma pressão de pico de 40, uma pressão platô de 25, uma resistência de 100, ins de 140, ex de 160, um autopep de 10, uma complacência estática de 0,8 e uma dinâmica de 0,5. O paciente foi otimizado o balanço, foi feito sedação, foi mantido com físio para ajudar nesse processo todo. No fim, o que se optou foi por aumentar a pressão. Se aumentou a pressão para 40 por 5, 20, 0,4, tendo a tranquilidade, eu digo, enfim, a gente tem a noção de que, bom, a pressão platô, a pressão efetivamente lesiva que a gente tem ali, ela chega em torno de 25, então tu ainda fica abaixo de 30, que é algo que é seguro para o paciente. E o paciente vem com uma nova gaso que está ruim, ou não, enfim. 7,32, 60, bicarbonato de 38. Bom, vamos ver. E agora? Diante dessa nova gás, o que eu poderia fazer pelo nosso paciente? Qual que é a sugestão de vocês?
Acho que é isso, né? A gente tem uma possibilidade de tolerar uma hipercapinia, uma hipercapinia, enfim, uma hipoventilação meio controlada que a gente faz nesses pacientes, assim. É isso, justamente. A gente pode ter condições de tolerar uma PCO2 um pouco mais elevada, desde que o paciente não tenha estabilidade hemodinâmica e, enfim, nessa fase mais aguda de doença, né? Então, essa é uma possibilidade. Bem, esse paciente, então, tá com 40 por 5, 20, 0,4, um VAC de 10, tá em D3 de doença, D3 de VM, D7 de doença. Ele evolui com febre, necessidade de nora. Ele tá com um hemograma que tem leucocitose, tem desvio à esquerda e um PCR de 100. A gente vê que ele tá bem mais secretivo, coleta a secreção traqueal e ela é positiva. Até aqui ele não tinha antibiótico, ele tinha o VSR positivo, enfim, tava estável hemodinamicamente, a ventilação dele tava alta, mas de acordo com uma bronquiolite, mas chamou atenção ele reiniciar a febre, coisa que ele já tinha parado, eu não tinha mencionado febre mais até aqui. E aí faz um novo raio-x de tórax, ou poderia ser um POCUS, que mostra um padrão B, um padrão C, desculpa, e um raio-x que mostra, então, que ele tem um possível foco de consolidação. A enfermagem e a equipe da fisioterapia dizendo, não, ele tem uma secreção maior no teste e tudo mais, a gente coleta a secreção. E aí a gente entra numa outra seara que também é muito comentada, né? Que é a questão do uso do antibiótico na bronquiolite. 50% das vezes, independente de qualquer mudança clínica, por uma febre ou porque tem uma secreção amarelada, os pacientes acabam utilizando antibiótico. E aí, quando a gente vai olhar quantos efetivamente fazem pneumonia, e tem isso bem documentado, nessa série bem grande de bronquiolites, eles viram que de 7.800 pacientes, mesmo pacientes graves, esses aqui são pacientes tanto em UTI, pacientes graves, né, pacientes que internaram, né, pelo menos, se viu que uma minoria fez bronquiolite. De 7.800, tanto internados em UTI quanto internados em enfermaria, apenas 3,5% fecharam critérios efetivamente para pneumonia bacteriana, tá? Então, assim, só para não significa que a gente não vai coletar exames e não vai considerar essa possibilidade. Não, essa possibilidade existe nos pacientes. Mas a gente tem que agir com parcimônia e lembrar que não é a maioria deles que vai fazer uma infecção bacteriana associada e a gente tem que ter critério para indicação do antibiótico. Então, é isso que os estudos mostram. Seguindo o nosso caso, então, o paciente estava, então, com 40 por 5, 20, e chama atenção ali que ele começou a aumentar a necessidade de FiO2. A gente está com uma FiO2 de 0,7 e um volume corrente de 10 ml por quilo. É D8 de doença, é D4 de ventilação. A gente passa a olhar a mecânica pulmonar, ele segue com uma pressão de pico de 40, mas chama atenção, porque a platô dele era 25 e agora a gente está com uma platô de 32. Ela já não é mais uma platô protetora. A resistência a INS começou a cair, a resistência a esse também, o autopep. A nossa complacência estática é em torno de 0,6, que era 0,8 antes, e a dinâmica 0,5. Então, a mecânica pulmonar consegue nos ajudar enxergando o que está acontecendo nesse paciente. A gaso dele agora é 7,28, um PCO2 de 72, um bicarbonato de 35. Ele começa a ter uma saturação venosa que é 55%, um lactato de 3. A gente está com uma morfina 0,02, com Precedex 1,5, com Nora 0,25, que eu não tinha mencionado antes, e a gente teve que colocar uma fúria em infusão contínua 0,3, porque ele está com uma importante sobrecarga hídrica. Foi iniciado o cefepime-vanco por causa daquela história que eu comentei para vocês antes do TET dele. Ok, e agora qual o nosso próximo passo? A gente tem um paciente com 40 por 5, 20,07, um VAC de 10 ml por quilo, então ele tá mais hipoxêmico, o VAC dele tá bem bom, com essa ventilação super alta, uma gaso que não tá mais tão de acordo, mas a gente passa a ter também uma deterioração a gente passa a ter uma deterioração hemodinâmica também nesse paciente. E aí eu tentei colocar uma questão bem dinâmica, assim, que não tem só uma resposta para esse paciente. A gente pode lançar mão de várias opções ao longo do tempo, assim. A gente pode pensar, bom, inicialmente eu vou aumentar um pouco a frequência, talvez essa situação seja importante. Eu vou considerar ser um pouco mais conservador no volume corrente, porque me parece que esse paciente está evoluindo com uma doença pelo menos mista, né? E se a gente for avaliar o índice de oxigenação ou o índice de saturação de oxigênio, muito provavelmente a gente vai ter uma alteração. Eu não coloquei aqui, mas muito provavelmente a gente tenha. Então, a gente consideraria ajuste de PEP para FiO2, consideraria possível. Agora sim, se não teve prona até aqui, muito provavelmente a gente considere e talvez chamar um time de ECMO se a gente não tiver uma VM protetora.
também entra no rol de possibilidades do nosso paciente, tá? Então, eu coloquei coisas que a gente tem que ir pensando nesse tipo de circunstância. Lembrando que bronquiolite não é uma doença com FiO2 elevado, não é uma doença que predomina hipoxemia, mas uma bronquiolite pode sim evoluir para uma síndrome do desconforto respiratório agudo. Tanto por isso que a gente tem no nosso último guide de 2023 do PARIC, a questão toda de ter colocado os pacientes em risco de síndrome do desconforto respiratório agudo, justamente para tentar captar esses pacientes. E aí, quando eles aplicaram esse critério dentro dos pacientes com bronquiolite, eles viram que eles tinham chances bem concretas disso. E agora, recentemente, agora em 2025, em maio, a gente teve a publicação do Bacon, que avaliou 500 pacientes que foram para ventilação mecânica invasiva, e desses todos bronquiolites, então, né, porque o Bacon é um epidemiológico de bronquiolite, ele diagnosticou SARA em 42% dos pacientes que foram para ventilação mecânica invasiva. Então, essa possibilidade existe e a gente tem que ver. E aí, a mecânica pulmonar pode nos ajudar, a gente, claro, nossas avaliações seriadas do paciente da necessidade de ventilação vão nos ajudar nessa compreensão, mas também a gente avaliar o paciente de uma maneira seriada por mecânica pulmonar pode ser uma informação extra que a gente tem ali para poder nos trazer sobre esse paciente. Então é isso. E aí, para a parte final, assim, nesses pacientes graves com uma bronquiolite que vai evoluindo para SARA ou com uma bronquiolite mais grave, esse aqui é uma interação que permite que a gente quantifique qual é a nosso entendimento de o que tem espaço na bronquiolite, sabe? O que tem espaço nessa bronquiolite que virou, na verdade, uma síndrome de desconforto respiratório agudo. Vocês enxergam que essas terapêuticas, elas têm espaço para isso? Então, alta frequência, pulso, surfactante, ECMO, tem que lembrar disso. Enfim, só para a gente levar isso em consideração. Eu acho que é bem isso, né? O termômetro que vocês estão fazendo é bem o que a gente vem conversando, sabe? A alta frequência segue tendo espaço para doença obstrutiva, não, mas na verdade para síndrome do desconforto respiratório agudo, que pode ser um padrão desse paciente, ainda tem grau de evidência baixo, mas vale a gente considerar. Pulsoterapia se chega a fazer, mas o grau de evidência é baixo. Surfactante, a gente não tem evidência, e ECMO é sempre importante a gente lembrar como uma indicação respiratória nesses pacientes, né? Parte da indicação respiratória de todos os outros pacientes que tem, né? Independente do diagnóstico de base, sendo que infecção do trato respiratório é a grande indicação dos casos respiratórios de ECMO. Então, acho que é isso aí. Gente, é isso que eu tinha para a gente dividir, né? E agora eu acho que a gente abre espaço para conversar sobre tudo isso. Muito bom, Ceci. Obrigada. Eu tenho Imagina... que dizer que é o recorde de cuia, de quórum de cuia. A gente teve até 45 pessoas, muito legal. Tá legal. É isso, né? A gente já teve longas conversas cabeça sobre isso e como é difícil a gente não ter literatura que mostre o que a gente vê na prática, né? Um trabalho a Sinara com o professor e com o Bruno, o resto que tu vê na literatura não existe as resistências que a gente vê aqui, não existe a mecânica que a gente vê aqui, então parece que, quando eu li eu me perguntava, será que a gente está fazendo uma coisa de errado? Mas acho que não, acho que os nossos pacientes são diferentes e são mais graves, não sei, porque talvez porque chegam mais tarde, porque a gente... maneja eles inicialmente de uma forma diferente por falta de recurso, que nem o Gabi disse ali no chat, né? Mas é isso, muito bom. Pessoal, vamos conversar. Quais são as angústias? Não, Gabriel, a mão, então já abri meu microfone. Vai lá, sensacional, muito bom, Ceci. Uma coisa que tem me angustiado, assim, que a gente tem comentado dos pacientes de bronquiolite ultimamente, e que acho que veio bem demonstrado por esse caso, assim, e ficou muito legal a adaptação para os pontos de discussão, assim, mas esse caso dessa menina especificamente, que chamou a atenção no caso inteiro dela, é que as crianças têm vindo com pulmões muito doentes, assim, né, precisando de pressões muito altas, assim, e isso faz a gente pensar e ver com
o caso, assim, que tu apresentou, como é indispensável a gente fazer medida de mecânica pulmonar para nos ajudar a manejar a ventilação, assim, né? Para mim, das coisas que tu trouxe, assim, acho que é a coisa que a gente enxerga na prática a diferença que faz na conduta mesmo, né, dos pacientes, da maneira como a gente maneja, porque o resto é tudo meio, né, é isso aí, é o estado da arte de, tá, prona, supina, acha ver se tem uma infecção, não tem, mas assim, claramente tu vê que poder fazer mecânica pulmonar nos deixa muito mais confortáveis para usar a ventilação que a gente usa, assim, né? Eu acho que outros centros que têm mais facilidade de ECMO-VV, e que a gente não tem, né? Porque a gente não tem Avalon para usar nessas crianças e não vai ser a nossa realidade por algum tempo, assim. Acho que as crianças acabam evoluindo para ECMO também porque, enfim, tu vê essas pressões estratosféricas e dá esse susto, assim, né? E eu acompanhei algumas crianças em ECMO VV por bronquiolite pura, assim, mas eu acho que essa coisa local, cultural que a gente tem e que bom que está se espalhando, de usar essas medidas de mecânica, nos dão muita segurança de ver que aquela pressão de pico de 40 não é 40, né? Essa menina, eu fiz as medidas de mecânica dela no primeiro dia que ela tinha sido, no dia das primeiras 24 horas que ela foi entubada, e para um volume corrente de 9 ml por quilo, ela estava dando 52 de pressão de pico no primeiro dia que eu fiz medida de mecânica dela, que é, tipo, absurdo, assim, né? Então, enfim, é só meu comentário que foi excelente esse muito, muito, muito bom. Eu procurei trazer coisas que eu me pergunto todos os dias. Quando eu tô no lado do paciente, são essas perguntas que eu faço, entendeu? Então, eu acho que quando a gente tem, eu acho que vale, né? Então, vamos era essa a ideia. Obrigada. Guilherme? Tudo bem, pessoal? Eu assisti de forma intermitente a apresentação da Cecília, mas eu tenho certeza que foi brilhante, né? Parabéns para ela, parabéns para a Raíssa, para a Verônica, para o Gabriel, para todo mundo que participa dessa iniciativa sensacional que é o CUIA, né? Vamos tentar participar cada vez mais para ele não ir para as cucuias, né? Eu queria comentar sobre o ECMO, né? Eu faço parte do time de ECMO do Hospital de Clínicas e esse paciente, vamos dizer que voou baixo para isso, né? Então, e eu acho que o nosso limitante ainda, infelizmente, é material, né? A Verônica falou na cânula especial, na Avalon, né? Que a gente só ouviu falar, nunca viu, né? Eu, pelo menos, né? Talvez a Verônica, na sua experiência internacional, tenha visto a Cecília, o Gabriel, sei lá. Mas com relação ao ECMO, é uma doença, normalmente são pacientes previamente rígidos, com uma doença reversível, e na descrição da literatura internacional são quem mais tem os melhores resultados. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer é treinar mais pessoas para ter mais demanda, né? A gente tem, pelo menos lá no Conceição, que é onde eu vou todos os dias, eu tive 3 pacientes meus, né? Que a gente ficou, eu fiquei pensando, esse cara talvez tenha que mandar para os hospital de clínicas para ser avaliado para isso, porque estava nessa faixa, 38, 40, pessoa 2, 60, 80, oxigenação, né, ali, né? Então a gente tenta reduzir, fazer uma hipercapnia permissiva, né? Deixar subir o PCO2, tentar não aumentar muito as pressões para não lesar mais. Então, o que a gente talvez tem que fazer é se treinar, se policiar, se incentivar a adquirir o know-how dessa tecnologia para mais pacientes terem essa oportunidade. Mas eu acho que mesmo assim a gente tem ótimos resultados, né? Então, mesmo ventilando às vezes de forma agressiva, às vezes de forma que pode ser lesiva, a gente consegue tirar e salvar a maioria dos pacientes com bronquiolite. Ainda bem. Vamos ver com a vacina se a gente não vai todos perder o emprego nos próximos anos. Parabéns de novo, pessoal. Obrigada, Guilherme. Gabi? E aí, Ceci, tava ótima a apresentação. Tava muito Não legal. me xinga, Gabriel, não me xinga por causa do KNAF. Gabriel, eu entrei para a revisão desse sistema, eu entrei para a revisão pensando, o que eu vou falar do KNAF? Eu também não gosto tanto, mas olha, me surpreendi, Gabi. A coisa mudou. Eu quero justamente fazer os comentários, só para comentar o que eu comentei ali no chat, que é botar em perspectiva algumas coisas. O primeiro estudo, aquele de KNAF, que começou toda a onda do KNAF, que era que evitava internação e UTI. Então,
Então, eu começo por aí, vou dizendo por que a gente está usando KNAF em UTI. Se ele está em UTI, provavelmente ele não era para estar usando KNAF, né? Era para estar em uma terapia mais elevada ou podia estar em outro lugar. A gente tem, inclusive, bateu na tecla, isso no Conceição, a gente tem mantido os pacientes KNAF estável. Ah, tá ruim, vem para UTI, ficou em KNAF. 2 dias em KNAF, não piorou, vai para andar. Ou vai da enfermaria, da emergência direto para enfermaria. E não tem tido complicação dos KNAF na enfermaria. Às vezes descompensa, vem para UTI, vai para VNI, enfim, mas não tem... É uma terapia, essa é para ser a propaganda dela, é uma terapia muito segura, diferente de VNI, que pode dar pneumotórax, seja. Então, fica na enfermaria e eu acho que não tem lugar do KNAF na UTI muito. E aí, outro ponto que eu quero fazer é que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente olha as evidências de KNAF, porque é onde tu tem que, efetivamente, tu tem que ler o estudo e fazer a avaliação direito. Por exemplo, um estudo de não inferioridade. O que é a grande questão da não inferioridade? Tu define arbitrariamente uma margem. Se cair dentro da minha margem, ele é não inferior. O Tramontani tentou fazer isso, é o estudo que é mais citado, e o KNAF não foi não inferior, ou seja, ele foi inferior a CPAP. E a gente nem está falando de BIPAP, é CPAP. E eles tinham botado uma margem de 15% de não inferioridade. Então, se ele tivesse sido 12% inferior, ele teria dito, não, ele é não inferior, porque foi 12%, está dentro da margem que eu defini. Que bom, ele é tão bom quanto o CPAP. Por que a gente usa e prega que se use guia para intubação para aumentar 10% em todo mundo, mas eu tolero botar uma terapia que é 10% inferior à outra? É só para a gente pensar, por que a gente está fazendo esse tipo de distinção? Eu acho que a gente tem, como pediatras, eu vejo isso um pouco diferente dos adultos, a gente se apega a algumas terapias e quer de qualquer jeito fazer funcionar. Os adultos tentaram alto fluxo em SARA, alta frequência em SARA, 2 estudos não deu certo, próximo. Nós estamos desde 2012 tentando provar que o KNAF funciona. Eu acho que já está na hora de dizer 13 anos depois, que não ajuda. E eu abri aqui, quando está falando, vários aqui, ó. Quando você pega especificamente bronquiolite, não é melhor que CPAP, no máximo é tão bom quanto. Não inferior, é o que tem, eu não pude falar além disso. E aí eu te pergunto, por que não botar uma coisa tão boa quanto e é muito mais cara daí entra outra questão, é muito mais cara. E, enfim, eu até joguei agora no Open Evidence, não é melhor, o Open Evidence é bem claro, assim, também, não sei quanto que o Open Evidence avalia o estudo completo, mas aí para botar, o alto fluxo é melhor que o oxigênio normal? Pois é, não sei, talvez, quem sabe seja, eu não sei nem se é melhor que o oxigênio normal. A impressão que eu tenho da minha longa prática de pediatria, que pelo menos quando a gente começou na pediatria, se não tinha nem alto fluxo, né? A gente põe em alto fluxo criança que antes ficava em catéter nasal e a gente tolerava, e agora a gente não tolera. Às vezes essa é a impressão que eu tenho. Mas, enfim, só queria fazer esse comentário. O resto, a parte da ventilação, fenomenal. É isso que acho que a gente tem que tentar fazer e lançar mão de tudo. Como a gente não tem nada definido, lançar mão de tudo que a gente tem de conhecimento de fisiologia e mecânica para tentar ajustar a ventilação desses pacientes realmente. Mas era isso. Obrigada, Gabi. Acho que é isso aí mesmo. Sinara? Oi, gente, tudo bem? De novo, parabéns, gente. Olha, parabéns pela iniciativa. A gente fica emocionada de te ver falar, porque é muito bom, é muito didática, é muito... maravilhoso, maravilhoso. Não, queria dar os parabéns e falar para vocês, realmente, né, a gente é apaixonada pela questão da mecânica e a gente está continuando a estudar isso, e esse trabalho que agora é a tese de mestrado da Michele, a gente está vendo exatamente essa questão das resistências, né? Então, assim, a resistência alta, se ela se mantém alta pré-extubação, e se isso é um indicador ou não, né? Ou quanto essa diminuição da resistência é um fator preditor para um sucesso de extubação nas bronquiolites. Então, eu acho que só quis citar isso porque eu acho que é uma coisa apaixonante que a gente tem que continuar fazendo e continuar publicando e continuar estudando, porque realmente faz toda a diferença e nos ajuda muito e eu acho que vai continuar, vai ser assim a nossa, mais uma ferramenta de trabalho, né, assim como a ECO, que vocês são apaixonados, que eu admiro um monte, vocês, né, fazem esses estudos, e parabéns, né, Raíssa, pelo trabalho, né, que eu sei que foi 10, e então é mais para isso, é para dar os parabéns para vocês pela iniciativa, parabéns pela apresentação e continuem assim apaixonados pela terapia intensiva, que é muito bonito ver vocês todos, tá? Beijo. Obrigada, Sinara. Vero?
Ah, eu quero dizer que a gente é muito chique, né? A gente tem a mulher que publicou um negócio que estava ali na apresentação comentando. Ai, é um sucesso. Tá, enfim. Tá, é verdade, tá. Não, eu não quero botar lenha na fogueira na discussão da Veni e do Gabi, tá? Mas eu só quero fazer uma ponderação com o que ele falou. Eu concordo 100% que a gente usa muito mais KNAF do que a gente deveria. Acho que a gente extrapola o uso para situações clínicas, inclusive, que tem zero indicação, assim, crianças que claramente precisam de suporte de pressão positiva porque é mais fácil, porque tá ali, não, blá, 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 não tem que usar sedação. Acho que a gente usa muito mais pela facilidade de ter disponível, e eu concordo que eu tenho uma visão que eu acho que são pacientes diferentes, assim, que precisam de KNAF e de Veni, enfim. E eu concordo com tudo isso, eu não discordo de nada do que o Gabi trouxe, assim, mas eu também acho que a gente tem que trazer um pouco de adaptação para o nosso funcionamento local, assim, que eu não sei nos serviços, assim, pelo menos nos serviços que eu vivi na minha vida, nesse pouco tempo de intensivista, mas a gente não tem uma estrutura de sistema de profissional de saúde para colocar os nossos pacientes em Veni da maneira que se deveria, assim. E para mim essa é a grande limitação. Acho que a Veni, no nosso cenário, assim, é muito, muito, muito difícil por falta de profissional de físio para nos ajudar, falta de cuidado de equipe de enfermagem para dar uma atenção para esse tipo de paciente, que é um paciente que precisa de um cuidado maior, mais próximo, assim. Então, eu também acho que isso entra no nosso cenário, talvez, não sei se é uma justificativa que vale, mas eu enxergo isso como um fator de falha no nosso meio muito importante, assim. Então, concordo com tudo, Gabi, não discordo de nada que tu falou, só acho que a gente tem essa dificuldade a mais, assim. E o super uso de KNAF é em todo mundo, assim, né, não é só aqui, em todos os lugares, porque virou uma terapia em lugares, assim, de maior recurso, muito mais fácil de acessar, né, enfim. Eu acho que uma coisa, a gente não valoriza a VNI muito, eu acho. A gente tem, todos os serviços têm vídeo laringo, todos os serviços têm um ventilador de alta frequência, e a gente não tem máscara full face, para botar, que a gente sabe que é muito mais confortável para os pacientes, né? É isso, a gente tem que buscar eu acho que tem que buscar interfaces melhores, equipe treinada cada vez mais, assim, pra gente tirar o melhor da VNI, mas isso que a Vera falou, eu acho concreto, assim, a nossa realidade é complexa pra VNI, então, é isso. Como também já vivi uma realidade que não tinha KNAF, a gente fazia muita coisa com VNI porque era o que a gente tinha, mas eu acho que é isso, assim, a gente tem que entende? Eu também concordo que são terapêuticas diferentes e a outra coisa que eu acho assim que me incomoda às vezes é não dá para a gente tem que ter tempo. Por isso que eu quis botar a pergunta do tempo, sabe? Eu acho que tem tempo para as terapêuticas e a gente tem que respeitar eles assim. A gente tem 2 horas e tal, tem que ter esse critério também. Acho que ele é importante. Não, sem dúvida, eu ia falar isso da interface, que as interfaces são muito inadequadas, né? E daí a gente faz um enjambre para o paciente tolerar aquela interface, para tentar reduzir o escape, e daí a gente perde o negócio no meio do caminho. Então, acho que isso é bem complexo mesmo. Tem uma pergunta aqui que eu vi no meu WhatsApp, que é muito boa, que a pessoa pode se candidatar a falar, que é sobre driving pressure em bronquiolite. A pergunta é se tem espaço para o driving pressure. É da Elisa, uma ótima pergunta, se tem driving pressure para bronquiolite. Eu acho que é isso, assim, a gente ainda não tem a evidência. Para começar, o primeiro trabalho que entrou, inclusive, no consenso do PALI, que é o trabalho do Van Shelven, ele usou pacientes com insuficiência respiratória. Ele não tem uma maioria de pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo, tá? Agora, se eles eram bronquiolite, se eles eram uma pneumonia viral, a gente não tem isso bem claro ali, né? Então, assim, de todo modo, o driving pressure, o conceito de driving pressure, talvez ele possa ser reproduzido, a gente só ainda não tem ele reproduzido numa população exata de bronquiolite, sabe? Mas ele continua existindo, sabe? A ideia de pressão motriz, a ideia de que a pressão que possivelmente lesa a nossa via aérea, mas esse conceito todo, ele nasceu da síndrome do desconforto respiratório agudo, então por isso a gente não reproduz na bronquiolite, o que não significa que futuramente a gente não vai ter essa informação. Enfim, é isso que eu tenho para responder, assim, não sei se alguém tem mais alguma opinião sobre o assunto. Gabi, Ver, Raíssa, Sinara, Gui, enfim. Sabe sempre que até Oi, estão me ouvindo? Estão ouvindo? Pode falar, Sinara, eu ia falar, pode falar, não levou tema, desculpa. Ai, desculpa. Ai, eu saí falando também sem a mão. Oi, Silene,
Tô te devendo uma coisa, depois eu te mando. Não, teve uma fisioterapeuta que fez o trabalho logo depois de mim, que aí fez a medida da driving pressure. Ela até não publicou, mas também ela encontrou aumentada em alguns pacientes que evoluíram para SARA, e o N dela era muito pequeno, sabe? Então, acho que até por isso que ela não conseguiu publicar ainda, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente estudar também, tá caindo de maduro, com certeza. Eu acho que é um baita estudo, até porque o que se vê é que a driving pressure é a variável que melhor discrimina os pacientes que vão evoluir para síndrome de desconforto respiratório do que os outros, que foi o que um dos trabalhos pediátricos mostrou. Então, de fato, né, a gente pode utilizar, vamos ver como é que isso vai entrar. Eu acho que dentro de tudo que a gente está avaliando é uma possibilidade. Desculpa, Cirlei. Pessoal, trabalhinho aí para vocês. Não, eu ia comentar que essa pergunta é porque a gente está com uma paciente bastante parecida, só que a resistência respiratória dela é 700, por isso que a Elisa perguntou hoje, de um mês lá. E ela tem uma gasorretentora, e a despeito da gente não chegar a um platô alto, acima de 30, a driving pressure era bastante alterada. Então, é isso que a gente ficou se perguntando. E a despeito da gente poder aumentar pressões que não eram tão absurdamente altas, pensando ainda que 1 mês e 2,8 kg, que aí nem pensaria, não dá para pensar em ECMO, né? Aqui, pelo menos. E o volume corrente era um volume corrente já é absurdo para ela. A gente já estava mais de 15 por quilo, sabe? Então, com 32 de pico. Então, a gente acabou ficando num cenário bastante complexo e a gente, não vai dar para considerar que a gente vai precisar, não tem como a gente baixar essa driving pressure, entende? E o que confortava era isso, assim, o platô não era tão absurdo. Desculpa, Cirlei, te perguntar, mas que respiradora é servo também? Servo. Uhum. E a medida da resistência ESA era essa aí, 700 e pouco? A gente tem foto e tudo. Tem foto. A Elisa tem foto. Uma coisa muito absurda. E tu faz mais de uma vez. A gente conseguiu, acho que a menor resistência foi 500. E que tubo ela tem? Que tubo ela tem? O tubo é muito fininho? Tubo 13,5. Ela tem 2,8 kg, né? Sim. Tem Alpep de 4. Não era tanto Alpep. Que loucura. Meu Deus, não, esse valor eu nunca tinha visto. E foi só no ventilador. Tô viajando aqui. Tô pensando no dispositivo na medida, assim, sabe? Foi feito num único ventilador, assim. Tu acha que talvez pode ter mudar para ver se realmente isso condiz, sabe? Alguma coisa do próprio mecanismo do ventilador, porque é estranho, né? Não fecha muito, assim, pensando. Só para pensar, para ver muito o que absurdo. É e aí é uma coisa de engenharia, assim, se tá certo, entendeu? Se esse respirador você já tinha usado para outras medidas, né, em outros pacientes, né? Porque, sei lá, a gente tem que revisar todas as coisas, né? Porque pode ter interferência realmente de outros fatores, mas me chama atenção. Um ventilador que foi testado. A gente testa tudo, testou todo, ele foi todo testado. Não foi um ventilador que não estava testado, todos os testes estavam ok. Mas não tentamos trocar de ventilador, assim. É uma criança muito doente, ela chegou a ser pronada, porque a complacência realmente estava reduzida, ela respondeu a prona no ponto de vista de oxigenação, mas não de troca de CO2 mesmo, sabe? Mas não tentamos trocar de respirador, assim. Mas é isso, testado estava. Não, eu vi que o Gabi, acho que perguntou do filtro, né? Não tem filtro cascata. Também é importante. Cascata. A Elisa, acho que ia comentar, porque a gente não foi a primeira mecânica que a gente fez nela que deu alterada. Todas as mecânicas dela são muito altas, de resistência muito alta, mas no mesmo ventilador. Não foi trocado. A gente pode tentar trocar, né? A gente faz esse teste amanhã.
Então, tá bem, gente. Eu até fui olhar se a gaso dela de agora Ah, entrou. Não, fui olhar se a gaso dela estava liberada, entrou agora faz 3 minutos no laboratório. Sim. Ah, não, tá liberado. Não, não tá. Então tá, gente, historicamente a gente tenta terminar no horário também, eu acho que a discussão foi muito rica, muito boa mesmo. Gabi, comente. Quer comentar alguma coisa? Eu ia bater palminha. Desisti. Era palminha. Então tá, pessoal. Muito, muito, muito obrigada. Até final do mês, sem palavras. Muito legal. Parabéns. Obrigada, gente. Muito obrigada. Desculpem. E alguma um coisa parabéns que- público para nossa mais nova doutora, Ah, verdade, Obrigada. Raíssa. Muito bem. É Muito isso aí, obrigada. merece. Obrigada. Parabéns. Queridos. Muito obrigada, gente. Obrigada. Abração. Um beijo. Até mais, gente.